Já de volta ao vivo com o nosso Manhã da Piedade, vamos falar agora da campanha Solidariedade em Rede, que está com pontos de coleta e acompanhamento também de famílias em 15 cidades mineiras, totalizando 89 locais, entre paróquias, projetos e escolas da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. No total, gente, já são 8.088 famílias beneficiadas. Isso totaliza 29.232 pessoas atendidas, sendo que mais de 300 famílias já foram apoiadas mais de uma vez. E em relação às doações, ao todo, essa campanha já recebeu milhares de cestas básicas, além de centenas de alimentos diversos também, materiais de limpeza e de higiene pessoal. E, claro, milhares de equipamentos de proteção individual. E aí a gente inclui nessa lista, as máscaras, a gente inclui também luvas. E só para vocês terem uma ideia, estão cadastrados mais de 225 voluntários que se ofereceram para fornecer orientações jurídica e psicológica para as famílias acompanhadas, além de auxílios em geral também de organização e, claro, recepção e distribuição de todas estas doações. Sem contar aqueles paroquianos que são voluntários permanentes e que atuam nas paróquias que são pontos de distribuição, E tem também o Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental, que funciona na Rua Além Paraíba, número 208, no bairro Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. Para você falar lá no Vicariato, basta você ligar no 3422-4430, o código de área é o 31, 3422-4430. E em relação às orientações jurídicas, gente, já são 550 famílias que solicitaram orientações. São voltadas para questões trabalhistas, acesso a políticas públicas ou mesmo violação de direitos humanos. E dessas, mais de 400 já receberam ou estão recebendo a orientação solicitada. Em relação às orientações psicológicas, mais de 318 famílias solicitaram já essa orientação e estão recebendo o acompanhamento necessário. Um pouco de números de dados de prestação de contas para você dessa campanha tão importante, então, da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. E em momentos difíceis, como este que o mundo inteiro tem vivido, essa campanha Solidariedade em Rede se faz mais importante e mais necessária. Só com um ajudando o outro é que nós conseguiremos, de fato, passar por tudo isso. Juntos. A campanha Solidariedade em Rede, gente, da nossa Arquidiocese, é um convite para todos nós, para que todos nós possamos manter a esperança dentro de nós e a compartilhe também com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Vamos assistir um VT sobre esse tema, sobre isso que eu acabei de falar com vocês. A campanha Solidariedade em Rede da Arquidiocese de Belo Horizonte continua ajudando os mais necessitados neste período de pandemia. Milhares de pessoas já foram beneficiadas. Uma delas é o seu Adson Dias de Araújo, morador do bairro Alvorada, em Betim. Ele trabalhava como auxiliar de produção, mas sofreu um acidente e lesionou a coluna. Durante as entregas das doações da campanha, os voluntários da paróquia Maria, Mãe dos Pobres, descobriram as condições em que ele estava vivendo com os 2 filhos. Organizaram um mutirão envolvendo várias pessoas e a casa do Adson foi reformada. Ele também foi encaminhado para atendimento na Rede Sara, onde desde junho realiza trabalho de reabilitação para recuperar os movimentos. A história de Adson nos faz lembrar como é importante a solidariedade, não é mesmo? É muito importante, Vocês puderam perceber, então, como foi importante essa ajuda para o Adson, Que Deus ilumine você, Adson, toda a sua família. E você, claro, que nos ajuda tanto sempre que a gente pede a sua colaboração, para que possamos ajudar as pessoas mais necessitadas. Gente, hoje, como eu disse lá na abertura do nosso programa, é dia do diácono e nós vamos estrear um quadro para tratar deste assunto, para falarmos um pouco mais das ações do dia a dia, dos trabalhos realizados pelos diáconos da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Mas antes de estrearmos este quadro, a gente vai bater um papo especial com um diácono aqui da nossa Arquidiocese. O nosso convidado nesta manhã é o diácono Márcio Honório. Bom dia para você, diácono. Bem-vindo aqui ao nosso programa e parabéns pelo dia de hoje, pelo dia tão especial que é o dia dedicado a vocês.
Obrigado a todos os ouvintes, né? É com uma alegria que nós estamos aí nesse programa tão conhecido, Amanhã da Piedade, né? Tão famoso e tão querido por nós, todos nós assistimos, né? Muito bom dia a todos. Diácono, conta um pouquinho pra gente, como que é o dia a dia de um diácono? O que é ser um diácono na nossa Arquidiocese de Belo Horizonte? Então, o diácono, ele é uma pessoa que está com seus afazeres aí na sociedade, né? Eu estou até aqui do escritório, trabalhando com algumas atividades. O diácono, na maioria deles, eles são homens casados, com sua família, né? Seus filhos, esposa. E, além disso, ele é também um agente de evangelização no trabalho de anúncio do evangelho, auxiliando nas celebrações, celebrando os casamentos, celebrando os batizados, abençoando os objetos, visitando os doentes, estando aí de encontro àqueles que mais necessitam. Pois é, você falou dessa questão, né, que a maioria dos diáconos, a maioria é casado. Conta pra gente em relação à esposa, qual é a importância da participação da esposa no dia a dia, nas ações que são desenvolvidas aí pelos diáconos? Então, os diáconos foram muitas vezes vistos apenas como os homens que receberam o sacramento da ordem, né, que é um sacramento, é o mesmo que é o primeiro grau do sacramento da ordem, porque logo depois aqueles que vão para o sacerdócio recebem também o sacramento da ordem no segundo grau, em vista ao sacerdócio, e aqueles que são chamados, né, e são eleitos bispos, recebem também o sacramento da ordem no grau episcopal, terceiro grau. Quantos? Mas, além de ser somente os homens casados, nós também temos as esposas, e elas fazem parte, essa é a grande diferença dos diáconos permanentes, elas fazem parte desse corpo diaconal. Elas vivenciam conosco esse sacramento, elas participam conosco das atividades, elas evangelizam ao nosso lado, e quando elas se envolvem nesse trabalho, e aí não são mais somente as esposas, mas toda a família também acaba se envolvendo. Então, nós temos aí, quando fala em diáconos permanentes, nós temos aí o corpo diaconal, que é a família diaconal, composta por esposas, filhos, num trabalho conjunto de evangelização, numa verdadeira igreja doméstica, que a igreja, os documentos da igreja sempre nos falam. Diácono, são quantos diáconos permanentes hoje que atuam em ações diversas na nossa arquidiocese? Então, nossa arquidiocese, ela tem aqui hoje, dentro da arquidiocese, 93 diáconos, porque nós acabamos exportando alguns. Nós temos diáconos que foram ordenados aqui por Dom Volmor e hoje estão em várias outras dioceses, como Caratinga, Diamantina, São Mateus no Espírito Santo. Eles foram para essas dioceses que não tinham diáconos lá, estavam, por causa de trabalho, por causa de necessidade de estarem profissionalmente naquele local, e aí acabaram ali criando, né, sendo recebido pelo bispo daquela diocese e iniciando ali um trabalho diaconal também naquelas dioceses. Então, hoje nós temos aí 93 diáconos aqui dentro, mas se contar todos esses diáconos aí, nós somos ao todo 97 diáconos. 97, quase 100 diáconos, então. Diácono Márcio, para as pessoas que estão nos acompanhando e querem saber mais informações sobre esse processo, as pessoas que querem, de certa forma, colaborar com as outras pessoas, né, ajudando aí por meio dessa missão tão bonita, as pessoas que querem também se tornarem diáconos, qual que é o processo? O candidato, né, aquele que se sente chamado ao diaconato, ele passa por um caminho chamado vocacional, que é um processo de discernimento, acompanhado de uma forma muito bonita pelas próprias esposas dos diáconos. Elas ajudam e orientam os candidatos nesse caminho vocacional, em conjunto com o diácono, mas as esposas à frente, né, orientando as famílias, preparando o candidato, orientando um caminho bonito aí de discernimento, porque é um discernimento familiar, e isso deve ser procurado ali, em primeiro lugar, na sua paróquia, com o seu pároco, né, expressando e manifestando ele esse desejo que está no coração dessa pessoa, né, que se sente chamado ao diaconato, ou procurando outros diáconos, porque hoje os diáconos estão à frente de muitas paróquias, ele pode procurar qualquer diácono,
qualquer esposa, elas estão preparadas para orientar e para conduzir nesse processo bonito de discernimento. Uhum. Agora, a gente sabe também que as ações diversas desempenhadas pelos diáconos da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, hoje, elas são referências aí em todo o Brasil, né? Como que o senhor avalia isso? Como que nós conseguimos esse reconhecimento, né? Que outras pessoas também se inspirem aí nas ações que são realizadas aqui, diácono? Então, o mérito todo desse trabalho, assim, sem demagogia nenhuma e sem querer ser injusto, mas o mérito todo desse trabalho é do nosso arcebispo, que tem um carinho muito grande pelo corpo diaconal, e ele não só acolheu os diáconos e as vocações diaconais, mas ele tem incentivado de uma maneira assim, ímpar no Brasil inteiro a atuação das esposas. Então, nós temos vivido, não só com a gestão de Dom Pomor, mas também aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, com o incentivo dele, um protagonismo assim, nunca antes visto das esposas dos diáconos à frente desse trabalho do corpo diaconal. E quando nós vamos crescendo nessa dimensão e percebendo que o diaconato não são apenas os homens que receberam o sacramento da ordem, mas toda uma família num trabalho de diaconia, membros desse corpo diaconal, nós temos percebido também, e através das orientações dele e com todo o corpo diaconal, que nós exercemos uma diaconia. A palavra diaconia quer dizer serviço. E essa diaconia, ela é composta por pessoas não só que têm em vista o chamado a receber o sacramento da ordem no grau de diaconato, mas todos aqueles agentes e pastorais da Arquidiocese de Belo Horizonte, das paróquias, evangelizadores que sentem chamado em contribuir junto com o corpo diaconal, junto com o diácono e a esposa, num trabalho de evangelização. Então, hoje, participam dessa diaconia, desse serviço, dessa evangelização, muitos agentes pastorais em diversas áreas de atuação, na pastoral carcerária, nos hospitais, nas vilas e favelas, na evangelização dos condomínios. Então, hoje, o corpo diaconal ele é composto não só por diáconos e esposas, mas todos aqueles que somam junto com o corpo diaconal num trabalho de evangelização, numa bonita missão e unidade em toda a Arquidiocese de Belo Horizonte. Realmente é um trabalho muito bonito que tem sido feito aqui na Arquidiocese, na nossa querida Arquidiocese, né? Sim. Bom, e a gente vai poder conhecer um pouquinho mais desse trabalho, porque estreia daqui a pouquinho, depois da nossa conversa, um quadro especial com material produzido, inclusive, pelo Diaconato Permanente da nossa Arquidiocese, né? O que as pessoas podem esperar desse material, desse quadro, hein, Diácono? Então, o quadro que vai estrear com muita alegria para nós e com muita honra nesse programa Manhã da Piedade, tão querida, mostrando justamente essa diaconia, que a diaconia não é apenas o diácono e a esposa, mas todos aqueles que somam com ele num trabalho bonito de evangelização, de anúncio da palavra de Deus, de encontro àqueles que mais necessitam, e eles têm muitas frentes. Nós vamos ver nesse programa apenas uma delas, porque nesse programa nós vamos falar especificamente aí da pastoral carcerária. Mas existem muitas outras frentes de trabalho, e trabalhos bonitos de diáconos e esposas que entregam sua vida e que estão num trabalho de evangelização, e várias outras frentes, como hospitais, como visita aos doentes, inúmeras outras atividades nas vilas e favelas, na evangelização dos condomínios, que é uma nova evangelização que tem se aberto na Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, o que nós vamos ver nesse vídeo é que todos nós somos chamados a uma igreja, como diz o nosso arcebispo com muito carinho, uma igreja toda ministerial, que quer dizer serviço, de evangelização, todos juntos, somando força e estando juntos num trabalho bonito de anúncio do evangelho, de cuidado daqueles que mais necessitam. Tá certo, a gente já vai assistir esse vídeo, mas antes, Diácono Márcio Honório, eu queria que você deixasse uma mensagem especial de carinho aí para todos estes 97 diáconos, né, que você citou aí pelo dia de hoje. Sim, primeiro agradecer todos que, com muito carinho nesse trabalho, o diácono faz um trabalho voluntário, tanto ele quanto a esposa, então, de maneira assim, com muita gratidão, nós queremos agradecer a todos aqueles que doam um pouco da sua vida, que se entregam nesse momento, que se dispõem a sair da sua casa, mesmo com família, mesmo com seus afazeres, aqueles que são profissionais e que tiram parte do seu tempo
para estar a serviço daqueles que mais necessitam, para a evangelização, para um trabalho bonito de entrega e dedicação mesmo àqueles que mais necessitam. Então, fica aí o nosso abraço, o nosso reconhecimento de toda a doação de vida e o nosso carinho a todo esse corpo diaconal que faz um trabalho bonito de evangelização e de doação de vida. E que possam saber, assim, com muita propriedade, que nenhuma doação de vida deles nos passa despercebido. Muito pelo contrário, nós sabemos da entrega, do sacrifício e da doação que homem e mulher, esposo e esposa, diácono, esposa e filhos fazem nessa evangelização na Arquidiocese de Belo Horizonte. Tá certo. Mais uma vez, parabéns em nome do diácono Márcio Honório. A gente abraça todos os diáconos, né, que atendem, que evangelizam e que ajudam tantas pessoas aí na nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Diácono, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Boa manhã para todos vocês. Para você também, diácono. E agora, então, é a estreia desse quadro que a gente acabou de falar, né? A partir de hoje, todas as segundas-feiras, você vai acompanhar aqui no nosso programa, né, um pouco mais do dia a dia dos diáconos da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. E na estreia deste quadro, então, nós vamos conhecer um pouco mais das ações deles junto às pessoas mais necessitadas, né? Como os pobres, os encarcerados, morador de rua também. Neste quadro ainda vamos conhecer ações, projetos e as pastorais que realizam trabalhos para o serviço junto à comunidade. Então, vamos estrear esse quadro, vamos assistir a esse primeiro VT sobre pastoral carcerária que foi produzido pelo Diaconato Permanente da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. A diaconia é uma missão, um serviço na mesa da caridade. Desde o início da Igreja Católica, a diaconia é o zelo aos mais necessitados. Este serviço está estreitamente relacionado com o forte gesto de Jesus na última ceia, o lava-pés, em que Cristo se fez pequeno para lavar e enxugar o outro, uma expressão de compaixão e amor. Então vamos conhecer um pouco sobre a diaconia na pastoral carcerária da Arquidiocese de Belo Horizonte. Na mesa da Eucaristia, busco forças no Senhor. A pastoral carcerária surgiu na igreja inspirada pelo próprio Jesus, quando ele disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25: Vinde benditos de meu Pai, porque eu estava preso e vocês foram me visitar. E na Arquidiocese de Belo Horizonte, a pastoral carcerária surgiu há 40 anos. Surgiu como um trabalho de um casal que lá da paróquia Santo Antônio, da Avenida Contorno, em Belo Horizonte, iniciando um trabalho missionário de visitas nas unidades prisionais. Esse trabalho missionário foi acolhido pelo arcebispo da época, cardeal Dom Serafim, e foi se articulando o início desse trabalho. Com a chegada de Dom Valmor, ele continuou o incentivo e o apoio à pastoral carcerária. Segundo a pastoral carcerária, a região da Arquidiocese de Belo Horizonte tem 23 presídios, com uma população carcerária de 16.483 detentos e ação de 149 agentes de pastoral, abrangendo 13 cidades. Dados importantes para o trabalho de servir ao próximo. A pastoral também realiza a celebração da palavra junto aos detentos e organiza formações aos agentes carcerários. O serviço diaconal promove a dignidade humana aos encarcerados e seus familiares e também presta apoio às vítimas dos crimes. O serviço, além de ser uma ação irrigada pela graça, insere-se no horizonte da fé, que opera pela caridade. A pastoral carcerária tem uma missão dupla. A primeira é evangelizar, como toda pastoral deve ser, ou seja, proclamar a palavra. Visitas missionárias, geralmente de 15 em 15 dias, celebração da palavra, celebração da Eucaristia,
catequese, né, iniciação cristã de adultos também, e essa é a dimensão da evangelização. Porém, tem a segunda missão, que é a promoção da dignidade humana. E aí nós temos a equipe social, que faz um trabalho belíssimo com as cartas, porque as pessoas presas escrevem cartas para a Secretaria da Pastoral, e a equipe social faz essa triagem, e as várias demandas e todas as cartas são respondidas. E juntamente temos também a equipe jurídica, que de acordo com a demanda dessas cartas, a equipe jurídica vai dando uma assistência também. E também articulamos também parcerias com a PUC Minas, lá na Faculdade de Direito e Psicologia. Então, estudantes também nos dão um apoio nessa missão. E também de caridade. Por exemplo, nós temos mulheres presas, mulheres e também grávidas e mães com filhos até 1 ano. Então, é feito também em parceria com a PUC Minas, campanhas, por exemplo, para adquirir fraldas para as crianças que estão lá com as mães. Não se tratando de qualquer serviço, a diaconia é uma ação sacramento, de um reino do qual ela é sinal e instrumento, sendo de caráter social, estrutural e libertador. São poucas as pessoas que se interessam por essa pastoral, poucas pessoas se sentem atraídas para trabalharem nela. E basicamente os motivos que a gente vê são 3, né? Primeiro, o medo, né? A segunda, a desinformação, e o terceiro motivo, muitas vezes, é o próprio preconceito. Então, se você quiser conhecer a sua paróquia, nos chame, nos contate, que nós vamos à sua paróquia e apresentamos com muito prazer este nosso trabalho, esta nossa missão, que é difícil, mas é muito gratificante. A palavra é caridade, dar amor a cada irmão. Que bacana, que bonito esse trabalho, né? O nosso carinho, o nosso abraço, então, a toda a turma aí da Pastoral Carcerária, que desenvolve essas ações tão especiais voltadas aí para essas pessoas que muitas das vezes são esquecidas, né, pela nossa sociedade. Na próxima segunda-feira, vamos conhecer um pouco mais de outras ações desenvolvidas, então, pelo Diaconato Permanente da nossa Arquidiocese. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí.